Olá pessoal, primeiro vídeo do ano e finalmente, não é? Já estamos quase no final do mês de janeiro. Eu espero que este ano tenha começado da melhor forma para vocês e hoje eu gostava de falar dos últimos livros que eu concluí e também falar um bocadinho de uma leitura que eu tenho em andamento. Para as pessoas que me seguem no Instagram, algumas já saberão, porque eu partilhei uma outra passagem deste livro por lá. E depois falar mais algumas coisas que eu entretanto me lembro. Portanto, eu tenho aqui aberto no computador o Storygraph para tentar perceber o que é que eu já li este ano. E foram então 3. Posso dizer que comecei o ano com um livro de Jorge de Sena, que foi então aqui o seu O Físico Prodigioso. Esta era uma novela que eu já tinha de Jorge de Sena já há bastante tempo por ler. Eu tenho uma coleção ainda algo extensa do Jorge de Sena, que, se vocês conhecerem a pessoa, sabem que ele foi da ficção, portanto, desde logo romance, conto, novela, até à poesia. Depois passou também pelo ensaio, entre outras coisas. Portanto, a pessoa era bastante prolixa em termos de produção literária. E isso verifica-se então no número de obras que nos deixou e que foram organizadas, tão bem organizadas pela sua mulher, também já falecida. Esta é uma novela bastante conhecida do Jorge de Sena, que na altura tinha sido incluída numa coletânea de contos que eu acho que eram as Andanças do Demónio. Exatamente. As Novas Andanças do Demónio, porque ele tem duas coletâneas. Uma chama-se Novas Andanças do Demónio e a outra chama-se Antigas Andanças do Demónio. E foi incluído no Novas. Só que depois, esta novela era tão notável e tão extensa que muitas vezes foi publicada em separado. E é aqui e é isso precisamente que eu tenho aqui nas mãos, um exemplar desta novela em separado que tem cerca de 120 páginas, não chega. E é formidável. Não sabia o que é que havia de esperar desta novela. Eu já tinha lido o outro livro dele, Os Sinais de Fogo, que é um romance de formação, apesar de ser um romance bastante curto em termos temporais. É, sem dúvida, um romance de formação. É, como eu já disse várias vezes, fala sobre a gênese de um poeta, que neste caso seria uma espécie de alter ego de Jorge de Sena, um personagem que também se chama Jorge naquele livro, e que de certa forma reconta alguns dos episódios da própria vida de Jorge de Sena, possivelmente. Este aqui é totalmente diferente, portanto vai ter como inspiração contos bem antigos, contos de uma espécie de folclore português de há vários séculos, e ele vai fazer a inclusão de 2 contos e vai tentar uni-los numa única narrativa, e é isso que ele faz aqui. E nós no começo, eu até pensei que estivesse a ler mal, porque há uma coisa muito curiosa que o Jorge de Sena faz. Ele coloca uma personagem em cena, que é este tal físico. O físico pressupunha aqui um curandeiro, um médico, com poderes sobrenaturais, poderes que não poderiam ser explicados de outra forma que não a presença de uma entidade ou divina ou maléfica, satânica, talvez, não sei. E muito cedo vocês percebem que este físico está de facto amaldiçoado, persegue uma figura maligna, demoníaca, que em alguns aspectos tira prazer sexual então deste físico. E a forma como Jorge de Sena descreve tudo isto é uma forma que vos faz duvidar daquilo que realmente está a acontecer, mas depois não há margem para dúvidas. É de facto aquilo que está a acontecer. Portanto, nós temos um físico, um curandeiro, que está a ser possuído sexualmente por um demónio e é isso que talvez justifique os poderes deste físico. Depois este físico encontra outros personagens e rapidamente é levado a um castelo onde existe uma donzela a definhar. E ele vai ajudá-la. E de que forma? Oferecendo-lhe o seu sangue. Portanto, estas duas premissas vão ser aqui o mote para a evolução desta narrativa. É um livro bastante estranho, com muitas alterações em termos aqui não só cronológicas. Muitas vezes ele volta atrás no tempo para reviver os mesmos acontecimentos de maneira diferente, tentar alterar aqui um pouco o percurso da história, e depois no fundo temos uma perseguição muito semelhante àquilo que se verificou no período da Inquisição,
Portanto, este físico acaba por ser perseguido por figuras religiosas que veem nele uma fonte do mal, do demónio. E mais não conto. Portanto, eu não quero revelar grandes pormenores da história. Não dei 5 estrelas no Storygraph, dei 4.5 porque tenho mesmo que reler este livro e gostaria muito de o reler ainda este ano, caso seja possível. Portanto, bastante pequenino. Eu não sei que edições deste livro é que estão disponíveis cá em Portugal agora, porque estas edições eram da Guimarães Editora. Eu tenho ainda uma coleção bastante extensa destes livros. Sei que a Guerra e Paz aqui há uns tempos fez uma edição de luxo, caríssima, do Físico Prodigioso. Eu na altura não entendia muito bem qual a necessidade daquela edição, sendo que era uma edição que estava a custar cerca de 75 euros. Às vezes aparece em promoção, fica bem mais baratinha, e se eu alguma vez a vir com grande promoção, e precisava de ser uma promoção mesmo muito grande, aí de uns 60%, 70%, talvez pondere adquiri-la, porque é uma edição mesmo lindíssima. A capa parece ouro, tem assim alguns reflexos bastante interessantes que lembram, então, ouro. E é grande, é assim uma edição ainda bastante grande. Agora, fora essa edição de luxo, eu não sei o que é que está a ser comercializado nas livrarias, não estou a ver nenhuma editora que edite Jorge de Sena, tirando a Guerra e Paz, um ou outro livro de contos, um ou outro ensaio, e depois há a Síria Alvim com a coleção deles, dos livros de Jorge de Sena, mas de poesia. Portanto, vou tentar pesquisar, se houver alguma edição atualmente disponível desta novela, eu vou colocar aqui a capa para vocês também terem noção. Portanto, eu li este livro, terminei este livro no dia 3. Não demorei assim muito tempo, já não sei quando é que comecei, mas terminei no dia 3 de janeiro. E depois parti logo para outra leitura, que foi aqui o livro de ensaios do Robert Louis Stevenson, uma aquisição mais ou menos recente, um livro também bastante pequenino, tem cerca de, deixem-me confirmar, 150 páginas, pouco mais do que isso. Tem aqui o ensaio mais conhecido do Robert Louis Stevenson, portanto, a Apologia dos Ociosos, ou a Apologia do Ócio, e até posso ler aqui uma parte. Eu acho que neste livro eu não sublinhei nada, não tinha os meus post-its comigo, então olhem, ficou aqui um bocadinho, não consigo referenciar as coisas que me marcaram mais, enfim. Mas ele diz assim, porque eu sabia que esta frase estava no começo, então passo a ler. Aquilo a que se chama ócio, que não consiste em não fazer nada, mas sim em fazer muita coisa não reconhecida nos dogmas da classe dominante, tem tanto direito a afirmar a sua posição como o trabalho. Admite-se que a presença de pessoas que se recusam a aderir a essa grande corrida por meia dúzia de tostões constitui um insulto e uma desonra contra aqueles que aderem. Um admirável cavalheiro, como vemos tantos, enche-se de determinação, escolhe a meia dúzia de tostões e, seguindo o enfático americanismo, vai à luta. E, enquanto esse homem se esgota a tentar sulcar o seu caminho estrada acima, não é difícil compreender que se ressinta quando vislumbra os que se refrescam nos prados, à margem, deitados com um lenço sobre as orelhas, um copo ao alcance da mão. Portanto, ele diz que o ser ocioso não é ser o não fazer nada de nada. Não. É o fazer coisas que depois pessoas da classe dominante, ou com a visão dominante, veem como sem empréstimo. Desde logo a contemplação da natureza, a oração, a meditação. Por isso é que vivemos, às vezes, não é? E falo por mim, talvez com algum ridículo, as pessoas que perdem tempo com esse género de atividade. E não tem que ser assim, porque cada um valoriza o que valoriza e faz do seu tempo o que bem entender, mas creio que sim, portanto, nós muitas vezes somos culpados desse género de preconceito. E o Robert Louis Stevenson, aqui há uma data de anos, já apontava isso tão bem aqui no seu ensaio. Depois, este outro ensaio vai falar sobre escritores da infância do próprio Robert Louis Stevenson. Ele vai falar muito de Walter Scott, que acaba por ser aqui o porta-estandarte do romanesco, da forma como se criavam plots, como se criavam enredos, e depois vai falar dos romances do Victor Hugo detalhadamente. Portanto, romance a romance, as falhas de cada um, e ele aponta várias, desde logo falhas históricas, coisas que não poderiam ter acontecido da forma como o Victor Hugo diz,
a própria escolha de nomes que o Victor Hugo às vezes fazia, por exemplo, quando se debruçava sobre personagens de background, de origem britânica, às vezes dar nomes um pouco bizarros, que não fazem sentido algum para um leitor que é de facto britânico, como é o caso de Robert Louis Stevenson, que era escocês. E de todos os livros que ele menciona, aquele ao qual ele apresenta menos falhas é, sem dúvida, Os Miseráveis. Mas mesmo assim, mesmo com tudo o que ele aponta, ele acha que Victor Hugo é de facto um escritor notável, que vale a pena ser lido. Muitas vezes vocês leem ou têm por hábito ler ensaios que falam então sobre literatura, como é o caso aqui deste, vão perceber que a opinião geral sobre Victor Hugo é um pouco diferente daquela que o público entende, não é? Portanto, nós leitores valorizamos muito os livros de Victor Hugo, desde logo Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, para nós são obras grandes. Depois existem outros que infelizmente não estão aqui tão disseminados, mas Os Trabalhadores do Mar, o outro romance dele chamado, agora não sei se é 19, mas depois tem O Homem que Ri, por exemplo, que foi um livro que foi bastante editado pela Circulatores e que entretanto nunca mais teve nova edição. Um livro que inspirou, por exemplo, o personagem Joker do Batman, vem precisamente desse livro do Victor Hugo. Mas depois os grandes escritores tendem a olhar com algum desdém aqui os livros do Victor Hugo. Há um livro em particular que o Robert Louis Stevenson gosta bastante, que é, como não poderia deixar de ser, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Em termos de enredo, ele acredita que a primeira parte é muito mais entusiasmante do que a última, porque a primeira parte é, no fundo, também uma espécie de livro de aventuras, que é quando o Edmond Dantes vai para a ilha e depois a forma como ele arranja de regressar ao mundo da sociedade. E depois o próprio Stevenson fala aqui da criação do seu livro, A Ilha do Tesouro, de como é que ele chegou aqui a esta inspiração para escrever este romance, que ele pretendia que fosse uma verdadeira representação dos povos daquela terra que ele conheceu tão bem. Portanto, vale a pena. Robert Louis Stevenson escreve de uma forma maravilhosa, é sensacional. Claro que depois de ler um livro deste, uma pessoa fica com imensa curiosidade de conhecer toda a obra, e ele tem uma obra ainda bastante extensa. Claro que as pessoas conhecem assim mais facilmente A Ilha do Tesouro, mas também o Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que também é um conto bastante conhecido, mas vale a pena explorar a obra deste escritor, e vou fazer os possíveis depois para conseguir adquirir mais livros deste escritor, do qual eu gosto tanto e que quero conhecer mais. O que está a mear. Depois, portanto, o livro do Robert Louis Stevenson foi terminado no dia 6, e depois no dia 6 eu comecei e terminei também mais um livro, que é uma nova aquisição. Portanto, foi um livro que me chegou este mês e que eu decidi ler logo. Também é um livro bastante curtinho, penso que não tem sequer 100 páginas. É uma edição da Everyman's Library. Estou a falar do livro do Fred Allman, Reunion. Portanto, o livro Reunião. Este é um livro que não tem cá edição em Portugal. É uma pequena preciosidade esquecida pela história e que eu tive a oportunidade de ler porque andávamos aqui a fazer uma espécie de zapping pelos canais do BookTube Internacional e houve alguém, que eu já não consigo precisar quem é, que falou aqui deste livro e do facto de ter gostado bastante, contou assim por alto o enredo, e eu achei bastante interessante mesmo. Portanto, este escritor, ele era um escritor alemão, um judeu, ali na altura da Segunda Guerra Mundial, teve que se mudar para a França, depois mudou-se finalmente para a Inglaterra, mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele, enquanto alemão, apesar de ser judeu, foi preso, como todos os alemães que estivessem no território, não é? Por causa do risco que seria ter um inimigo no território sem qualquer tipo de proteção. Portanto, ele acabou por ser preso, teve uma vida também bastante penosa nessa altura. Por exemplo, não assistiu ao nascimento da sua filha, e é um conhecido pintor. Mas também escreveu este livrinho. Portanto, este livro foi escrito, já não sei precisar quando, terá sido publicado em 1970, algo assim. A introdução desta edição é da Alice Smith,
E a introdução dela é bastante interessante. Pronto, gostava de vos poder dizer em que data é que foi, mas eu depois deixo ou na descrição ou aqui quando é que ele foi publicado. Mas foi publicado algumas décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E é um livro que vai retratar, não vou dizer a própria experiência do escritor, numa Alemanha cada vez mais nazi. E logo no início nós seguimos um menino que é filho de pais judeus, não é? O pai dele é médico, um conceituado médico de província, e ele vai à escola, não é? Como qualquer outra criança, e depois, num dia muito especial, eles recebem um novo estudante. E ele fica maravilhado com aquele estudante e toma como propósito de vida, não é? Pelo menos naquele momento, tornar-se amigo daquele outro jovem. E depois o Fred Ullman, em poucas páginas, conta-nos as peripécias, o que é que ele vai fazer para se tornar amigo desse tal menino. E é-nos revelado que esse menino vem de famílias bastante abastadas, alemãs também, famílias já dinásticas, ele é conde não sei de quantos, e depois começam a frequentar a casa um do outro. Como é lógico, existe depois aqui o despoltar então do nacionalsocialismo, a ascensão de Hitler, que acaba por ser aqui um tema que vai pôr aqui um travão nestes laços de amizade. E mais não conto. Portanto, este livro vai falar sobre a amizade na infância. Talvez até um pouco mais do que isso, se vocês quiserem interpretar dessa forma. Talvez existe aqui algo de um primeiro amor, um primeiro fascínio entre dois jovens que depois são obrigados a afastarem-se contra a vontade. Quebram-se aqui laços e não é necessariamente por vontade destes jovens. É uma história maravilhosa que depois no final tem um twist, tem ali um volte-face sensacional que eu achei delicioso, não estava à espera. Também não me fez chorar, não acho que seja essa a proposta do Fred Ullman, mas é uma história extremamente tocante, que vale a pena ser conhecida e que eu espero que algum editor traga aqui para Portugal. Acho que faz todo o sentido esta preciosidade de estar traduzida em português. É o nosso Everyman mais curtinho de todos, tá bem? Este aqui acaba por ser um retrato de um outro pintor, mas que esse tal pintor fez do Fred Ullman. Vale a pena conhecer também a vida deste escritor, que também foi pintor, como eu já disse, e da obra que produziu enquanto esteve preso na Inglaterra. E sim, acho que era uma obra maravilhosa de se trazer cá para o mercado nacional. De tantas coisas que se editam de Auschwitz, não é? De coisas que é bater no ceguinho, é mais do mesmo, é ficção que não acrescenta. Podiam trazer histórias como esta, ficção, mas baseadas em pessoas que realmente experienciaram na pele aqui o Holocausto, neste caso. Um judeu que não viveu o Holocausto como grande parte dos judeus naquela altura, não é? Mas que viveu também de forma vincada, não é? Consequências aqui da Segunda Guerra Mundial, viveu também preso, apesar de estar no lado dos aliados, não é? Apesar de estar supostamente em segurança, digamos assim. Pronto. Portanto, estes foram os livros que eu li assim em janeiro, comecei e terminei, e depois, pouco tempo depois, iniciei um outro livro, uma leitura bem maior, entretanto vou a meio, que é o Servidão Humana, do escritor Somerset Maugham. E este escritor é a minha estreia com ele. Portanto, eu tenho esta edição já há bastante tempo, da ASA, é uma coleção que eles tinham de poucos livros, não eram assim tantos. Coleção vintage, exatamente. E, claro, o que fez questão aqui já de começar a mordiscar, porque eu deixei-o no sofá, então ela tem facilmente sobe ao sofá e começou aqui a morder o livro. Mas pronto, não tem importância, porque nós também temos uma edição do Servidão Humana, que tem um título of Human Bondage, da Everyman's Library. Portanto, também já está ali na estante a edição da Everyman. Já tinha, há bastante tempo também. Tinha sido até um presente que eu tinha dado ao Emanuel.
Enfim, portanto, aqui na contracapa diz que Servidão Humana é um dos romances mais emblemáticos do século XX e a obra-prima deste escritor, vencedor também do Prémio Nobel. É uma narrativa clássica de entrada na idade adulta, conta a história de Philip Carey, alter ego do autor na sua juventude, dividido entre o fervor religioso da família e o desejo de liberdade que os livros e os estudos lhe dão a conhecer. Não vou ler mais. Em relação a este livro, eu estou a gostar bastante. É o livro favorito de muita gente. Depois de eu começar a ler, tive alguns comentários de pessoas que me disseram que adoram profundamente este livro. E eu percebo porquê. Ele é um livro muito episódico, na medida em que dava, por exemplo, para fazer uma excelente série da vida aqui do Philip Carey. Eu digo que é episódico porquê? Porque muitas vezes vocês têm, Philip Carey no início, não é? Quando dão-se aqueles primeiros acontecimentos da morte da mãe e a ida para a casa destes tios, depois a sua ida para a França, aliás, antes de França, a ida para a Alemanha, a ida para a França, depois o regresso à Inglaterra, em Londres. Tudo isso acaba por ser muito episódico, porque ele começa um ciclo, termina, depois passa para outro, sempre assim, que é uma representação também da nossa vida, não é? Nós não antecipamos estes ciclos que a nossa vida vai dar, muitas vezes nós achamos que a vida vai para um determinado rumo e ela vai por outro, e a verdade é que este livro é muito fruto das decisões, muitas vezes momentâneas e talvez um pouco... como é que eu ia dizer, impulsivas deste personagem, não é? Portanto, vocês não veem aqui uma grande ponderação, um grande foco, um grande objetivo de vida, não. De repente dá-se-lhe assim uma inspiração de mudar de vida e o personagem segue por aquele rumo. Portanto, ele já quis ser escrivão num escritório, achava que ia ser esse o seu rumo, depois mudou, quis ser pintor, foi para Paris. Agora, na fase em que eu estou do livro, ele é estudante de medicina, só para vocês verem aqui a facilidade de mudança de áreas de estudo e de interesse, uma coisa impensável nos dias de hoje, apesar de haver casos de sucesso de pessoas que circulam por vários departamentos ou áreas de interesse diferentes, não é? Mas acaba por ser bastante difícil, principalmente para pessoas que frequentaram a universidade, sabem quão difícil é vocês depois saírem, não é, da vossa formação base. Apesar, mais uma vez, eu conhecer alguns exemplos de pessoas que fizeram isso com sucesso, mudarem por completo a sua área de interesse. E depois, muitas vezes, o que acaba por acontecer é que vocês têm pessoas formadas numa área, com uma determinada formação, e acontece bastante, por exemplo, com médicos, que depois dão excelentes escritores, na verdade, peço desculpa, que depois dão excelentes escritores. Não faltam exemplos a nível mundial de situações semelhantes a essa. Mas sim, portanto é um livro que eu vejo como muito episódico, muito à mercê então das emoções do Carey, que não é um personagem propriamente agradável, portanto se é alter ego do Somerset Maugham, o Somerset deixava muito a desejar. É um personagem que parte do seu comportamento é justificado também por uma deformação a nível de um pé, portanto ele tem um pé boto, tem um pé que não faz a curvatura e ele vê nisto quase uma cruz que tem que carregar na sua vida, apesar de depois na fase adulta isto já começa a ser um pouco descartado e já não é visto quase como um impedimento para o sucesso deste jovem. Vou, como vos disse, a meio. Vou a meio do livro. É um livro bastante grande, tem cerca de 700 páginas, e aqui na contracapa temos uma frase do Gabriel Garcia Marques que diz: um dos meus escritores favoritos. Se me está a entusiasmar muito, talvez não diria. É um livro bastante simples de se ler, eu acho. Os capítulos são muito curtinhos, portanto, isso faz sempre com que a leitura seja mais rápida, talvez. Portanto, porque posso fazer sessões de leitura mais curtinhas. Agora, se me está a entusiasmar assim tanto, bem, estou à espera que o livro me surpreenda. É claro que há momentos aqui bastante emotivos, desde logo a passagem dele por Paris, e trava conhecimento aqui com uma personagem feminina que tem um fim trágico, e isso realmente deixa qualquer pessoa abalada. Mas para já o melhor do livro são as ideias que ele tenta passar. Há aqui uma ideia bastante interessante quando ele está em Paris e está a tentar vingar enquanto pintor e a produzir a sua melhor obra, e pede a opinião aos seus amigos e ao seu mestre, à pessoa que o está a orientar,
E o mestre diz uma coisa muito simples. Muitas vezes as pessoas estão à espera de louvores, críticas positivas. É isso que as alimenta. Não estão à espera de serem efetivamente criticadas. Portanto, isso condiciona muito depois o seu trabalho. E há sempre aquela questão do talento versus a aptidão e o trabalho, aquilo que realmente se coloca para a produção de uma obra melhor. E o Cary, nós percebemos que ele não está propriamente investido a 100%, então, nesta fase dele de vida na pintura, e facilmente, depois daquela conversa, desiste e decide regressar a casa. Portanto, é um livro que eu estou a gostar bastante. Realmente parece... É quase como ver uma série de vários episódios, e o personagem evolui de uma forma bastante empolgante nesse aspecto. Apesar de tudo, não é um personagem do qual eu me afeiçoo particularmente, não é? Nem tenho que me afeiçoar, nem me ver nele, nada dessas coisas, mas é um personagem que muitas vezes dá a vontade de dar ali um abanão. Olha as decisões estúpidas que tu estás a fazer. Porque é aquele tipo de pessoa que facilmente num devaneio muda por completo a sua vida, e as coisas complicam-se mais do que aquilo que precisariam, não é? Enfim, portanto, estou a gostar, é a minha leitura corrente e espero terminar até ao final do mês. Vamos lá ver se corre tudo bem. Depois gostava de deixar esta parte final do vídeo, uma vez que já falei aqui dos livrinhos que eu estou a ler, e vocês podem até deixar nos comentários os livros que já leram em janeiro, se está a correr bem, se fizeram algum desafio. Como vocês hão de saber, eu já não uso Goodreads, e o Goodreads tinha uma coisa bastante curiosa, interessante, que era criar um objetivo anual, aqui o Storygraph também, apesar de eu não usar, que é definir uma meta de leitura, quantos livros é que vocês querem ler. O Storygraph vai um bocadinho mais longe, conseguem estabelecer o número de livros que querem ler, mas também o número de páginas, por exemplo, se for um objetivo que vos interesse, não é? Porque há tanto livro que tem muitas páginas, e isso depois condiciona o número de livros que vocês leem num ano. E isto tudo para dizer que, sim, se estabeleceram algum objetivo de leitura para o ano 2024. Eu tinha uns projetos planeados para este ano, que ainda não tive a oportunidade de organizar, por isso é que ainda não falei deles, mas sim, quero de facto trazer. São projetos que vão ser a longo prazo e que eu espero poder cumprir. Vou dar assim prazos alargados, mas depois falo um bocadinho disso melhor com vocês. E sim, portanto, gostava de deixar esta última parte do vídeo para falar aqui de alguns canais, de pessoas que eu sigo, porque eu ainda sigo ativamente o BookTube Nacional. Peço desculpa, é sirene, acho que dos bombeiros. Porque já não sei onde é que eu ia. Mas sim, deixei esta parte do vídeo para falar de alguns canais que eu ainda sigo, porque eu ainda sigo bastantes canais do BookTube Nacional, a Tita, sempre segui, a Mafalda, a Ana, do Phoenix Flight, e gostava de falar de alguns que eu, aqui ao longo do canal, por muito incrível que possa parecer, acho que nunca mencionei. Por exemplo, a Jacqueline, que tem um canal já bastante antigo. Foi a Jacqueline que me ensinou, ela não sabe, mas foi ela que me ensinou a preparar as encomendas ou os livros que eu vendia no OLX. Eu não sabia como fazer, como preparar aquilo, de que forma é que eu devia enviar para os correios para eles me aceitarem. Por exemplo, o envio dos livros à taxa editorial. Foi a Jacqueline que, num vídeo bastante simples, já muito antigo, que eu não sei se ela ainda tem disponível no canal, me ensinou a tratar disso. Uma coisa que eu usei, não vou dizer de forma diária, não é? Numa fase da minha vida, mas pelo menos todas as semanas eu usava aquele método da Jacqueline. Portanto, gostava bastante de fazer aqui uma espécie de shout-out, mencionar a Jacqueline, uma pessoa que comenta ainda o meu canal com bastante frequência. Eu também gosto de ver os vídeos dela. Muitas vezes não consigo comentar logo, não me dá tanto jeito, mas a verdade é que vou tentando comentar. E vejo e gosto. Portanto, se vocês forem à página da Jacqueline aqui no YouTube, façam questão de a seguir, por favor. Depois, a Joana, do canal Brain Dead Book Club. É um canal que a Joana tem com outra amiga, e a Joana frequentemente fala de livros que me interessam bastante. Penso que a Joana é professora, e vale mesmo muito a pena seguir também esse canal em particular.
A Joana tem uma forma de estar que me lembra muito o Booktube de há uns anos, muito tranquila, sem grandes pretensões. É isso que eu gosto. Portanto, que isto seja uma espécie de conversa, sem pressas, sem motivos... como é que eu ia dizer? Que não sejam só, então, os da leitura, não é? Portanto, o praticar aqui a leitura pela leitura, não é? Vale então bastante a pena conhecer esse canal. Gostei também bastante de ver que atrasado um vídeo que a amiga da Joana fez numa ida a Londres, visitar bastantes livrarias. Fiquei com imensa curiosidade de conhecer e com alguma inveja. E a terceira pessoa que eu gostava de comentar é a Ana, do canal Ana One. É uma pessoa que eu já sigo há algum tempo. A Ana faz vídeos, então, esses sim que me lembram o YouTube mais antigo, vídeos sem qualquer filtro em termos de edição. Portanto, a Ana fala, simplesmente liga a câmera e fala, e pode estar a falar durante 40 minutos a 1 hora. A Ana é designer de interiores, mas fala de muitas coisas. Portanto, fala disso, fala de maquilhagem, fala de livros, e eu gosto simplesmente de seguir a pessoa pela própria tranquilidade que os vídeos dela me transmitem. E é, sem dúvida, das pessoas que nós mais assistimos aqui em casa, é a Ana. O canal da Ana já não é um canal pequeno, já tem bastantes anos, mas mesmo assim gostava que vocês fossem conferir e que dissessem então que vinham aqui do meu canal. Eu gosto mesmo muito, muito da Ana e fazes excelentes leituras. Acho que o vídeo está feito, era disto que eu gostava de falar hoje. No próximo vídeo, muito provavelmente, vou mostrar-vos os livros que foram adquiridos, portanto, desde o Natal até agora, até ao final do mês de janeiro. Tenho mais um ou outro livro a chegar na encomenda, mas pronto, se não chegarem a tempo desse vídeo, ficam para o próximo. Eu já não gosto de compartimentalizar as compras por mês, portanto, é o que tiver para vos mostrar, eu mostro. Espero que tenham gostado do vídeo. Partilhem então o que é que vocês já leram no mês de janeiro, o que é que estão a ler, e vemo-nos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!